Meu nome é Marcelino Gonçalves de Macedo, sou analista de sistemas e atualmente mestrando em modelagem computacional e sistemas pela Unimontes. E trabalharei com vocês na disciplina Organização de Computadores do curso FIC, Montador e Reparador de Computadores. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postá-las no fórum de Tira Dúvidas, lembrando que a dúvida deve ser postada no fórum pertinente de cada aula. Vamos lá. Nesta aula, iremos explicar os principais conceitos básicos da área de informática e organização de computadores e um pouco sobre a área de manutenção de computadores. Perfil profissional. Para começar, vamos falar sobre as atribuições do profissional de manutenção de computadores. O técnico em montagem e manutenção de computadores, ou técnico em hardware, é o profissional apto a realizar instalações, configurações, atualizações e manutenção em geral, no que se refere especificamente a hardware. Esta área não exige que o técnico tenha um alto nível de escolaridade para se tornar um profissional. Porém, é necessário um bom conhecimento específico na área para poder prestar um serviço adequado e eficiente. O técnico em hardware poderá atuar em empresas especializadas no ramo de montagem e manutenção de computadores. Empresas que possuem um grande parque de máquinas, normalmente no setor de telecomunicações, informática e comunicações, conhecido pela sigla TIC, ou ainda como profissional autônomo, prestando-se diversos tipos de serviço que a área exige, tais como consultoria, instalações, montagem, manutenção e configurações dos mais variados tipos de equipamento. E outras atividades, como suporte a usuários, também pode ser desempenhado por esse tipo de profissional. O mercado está carente com esse tipo de profissional, uma vez que há uma necessidade por parte de maioria das empresas de automatizar o processo de seu trabalho, envolvendo a parte de informatização. Dentre isso, justamente está o uso do computador. Então, algumas empresas precisam de profissionais para prestar manutenção ou até consultoria na aquisição de equipamentos de informática ou na manutenção dos mesmos que uma empresa pode ter. Em resumo, a gente pode definir que o profissional técnico de hardware e manutenção de computadores é o responsável pela parte de manutenção e algumas tarefas rotineiras deste tipo profissional, além da montagem de computadores, seria a instalação de sistemas operacionais e de outros programas, que é a famosa formatação, que a gente escuta muito no mercado, que a gente precisa, e a manutenção de equipamentos de informática em geral, desde computadores, servidores e alguns com conhecimento específico, impressoras e outros equipamentos de informática em geral. Definição de computador. O termo computador tem sua origem do latim computare, que vem de contar ou calcular. É um equipamento composto por uma série de circuitos eletrônicos capaz de receber, armazenar, comparar, combinar, processar e exibir uma determinada informação com elevada velocidade. Basicamente, tem a função de receber dados através de dispositivos de entrada, processar e retornar esses dados, agora denominados como informação, através de algum dispositivo de saída. Estes dados de entrada, processamento e o retorno da informação normalmente se dão através de programas específicos para determinadas tarefas. O computador pode ser definido como um equipamento que recebe dados de entrada, realiza alguns cálculos, processamento e depois retorna os resultados desses processamentos a dispositivos de saída. Este conceito, bastante amplo, pode ser aplicado a vários equipamentos eletrônicos do nosso cotidiano, como os nossos smartphones, as TVs, os relógios e várias outras coisas que estão inclusas no nosso cotidiano e que alguns especialistas passaram a chamar de internet das coisas. Como no futuro, várias coisas que a gente tem no nosso cotidiano vão ter alguma capacidade de processamento e conexão com a internet. Porém, durante o nosso curso, o foco está voltado para a manutenção dos computadores convencionais,
como desktops e notebooks. Porém, muitos conceitos estudados podem ser relacionados a outros equipamentos, como a ideia de hardware e software e alguns partes dispositivos de entrada e saída. Em resumo, podemos definir que o computador é um equipamento que, a partir de entrada de dados informado pelo ser humano, ele realiza algumas tarefas de processamento e é disponibilizada alguma informação para a gente como saída. E ainda tem as opções de a gente armazenar essa informação. Veremos um pouco mais adiante os conceitos. Sistema informatizado. Um sistema informatizado é composto por no mínimo 3 componentes para que tenha um funcionamento adequado. São eles o software, o hardware e o people, que são as pessoas. Software é a parte lógica do computador, ou seja, é um conjunto de instruções passo a passo que orienta o computador a executar determinadas funções para produzir o resultado desejado. Também são chamados de programas. Traduzindo para o português, o termo software significa soft igual mole, flexível, e o L conjunto, ou seja, é a parte flexível ou lógica do sistema. Os softwares normalmente são divididos em software básico, ou sistema operacional, software aplicativos e software de drivers. Software básico, ou sistema operacional, é o programa principal do computador. É o software com a função de gerenciar todas as funcionalidades do computador e possibilitar a interação entre o usuário e a máquina. É responsável por controlar o hardware e os softwares de aplicação do computador. O sistema operacional funciona como uma plataforma para a instalação de outros softwares aplicativos, ou seja, sem um SO, ou sistema operacional, não é possível o manuseio do equipamento em suas funcionalidades plenas. Exemplos: sistemas operacionais: Microsoft Windows, Linux, Solaris, DOS e outros sistemas que a gente usa, por exemplo, Android e iOS para ambiente de smartphones. Softwares aplicativos são programas desenvolvidos especialmente para executar uma determinada tarefa, por exemplo, editor de texto, planilha eletrônica, geradores de PDF, editores de áudio e vídeo e etc. Cada aplicativo é desenvolvido para ser suportado por um sistema operacional. Por exemplo, um aplicativo pode ser desenvolvido para ser instalado no Windows, não sendo possível instalar o mesmo programa em uma plataforma Linux. Porém, normalmente é desenvolvida também uma versão para o Linux, ou então um outro aplicativo com funcionalidades equivalentes. Por exemplo, o Microsoft Office, o pacote Word e Excel é exclusivo da Microsoft. Porém, não há uma versão para Linux, porém há os aplicativos compatíveis, que são o BR Office, e LibreOffice e os aplicativos semelhantes de edição de texto. Outra situação é quando instalamos o sistema operacional, normalmente são instalados automaticamente também alguns pacotes de aplicativos próprios do sistema. Mas, caso seja necessário, o usuário também pode instalar qualquer programa compatível com o sistema operacional do seu computador, conforme a sua necessidade, ficando restrito apenas ao hardware da máquina, pois alguns aplicativos precisam de algum componente de hardware específico ou alguma quantidade de processamento específica ou de armazenamento. Dá-se ao nome dessas especificações de especificações mínimas de um aplicativo. Com isso, normalmente há uma grande quantidade de aplicativos instalados no computador. Outro tipo de software muito importante, principalmente como futuros profissionais de técnica de manutenção em hardware, é o conhecimento sobre o que é o driver. Os drivers são softwares específicos para algum determinado tipo de hardware para ser instalado, para ser reconhecido no sistema operacional. Em outras palavras, quando instalamos um novo hardware no computador, é necessário que o sistema operacional gerencie o funcionamento deste hardware com todos os seus recursos. É responsabilidade de um software especial denominado driver, que tem a função de realizar a comunicação entre o hardware e o sistema operacional.
O exemplo mais prático de um driver é de instalação de impressora. Algum fabricante diferente, por exemplo, HP, Lenovo, Lexmark, Samsung, desenvolveu uma impressora. Para que a gente consiga utilizar a impressora, é preciso que o sistema operacional que a gente usa suporte aquela impressora, sabe que tipo de impressão que ela trabalha, se é colorido, se não é, se imprime frente e verso, vários recursos que a impressora permite, o sistema operacional deve reconhecer. E para isso é preciso instalar um software específico daquela impressora no seu sistema operacional, que dá-se o nome do driver. E como não podia deixar de faltar, o outro elemento do sistema informatizado é o people, ou seja, as pessoas, o usuário do sistema. Porque se um sistema for totalmente informatizado e não tem interação do ser humano, fica restrito a algumas poucas aplicações. A maioria dos casos, você depende do ser humano para a entrada dos dados e interpretar a saída dos dados. Então, o ser humano é muito importante nesse processo de informatização. E o termo people significa do inglês people é pessoa e o conjunto. Então seria o conjunto de pessoas envolvido no sistema informatizado a ser definido. Como o computador funciona? Como vimos, o computador é uma máquina desenvolvida para efetuar o processamento dos dados que neles são inseridos e retornar as informações originadas de uma forma que seja compreendida pelo usuário. A figura 2 mostra as etapas básicas do processamento de dados, onde são necessárias pelo menos 4 dessas etapas, sendo a entrada, processamento, saída e armazenamento. A entrada. Para que o computador execute as funções, é necessário o fornecimento de dados. Este fornecimento ocorre através de dispositivos de entrada, como por exemplo, teclado através da digitação, mouse, scanners, CDs, DVDs, outros computadores, programas e sistemas. Processamento de dados. Após a entrada desses dados, ocorre o processamento, função do processador, que irá efetuar alguns cálculos, algumas operações de acordo com o objetivo final do processamento. Por exemplo, se pressionarmos alguma tecla, será feito o processamento dos sinais elétricos emitidos pelo teclado e depois exibido o caractere digitado. Saída de dados. A saída ocorre após o processamento, onde a informação resultante é exibida através de algum dispositivo de saída, tais como monitor, impressora, saída de áudio, etc. Armazenamento temporário e permanente de dados. O armazenamento pode ocorrer de duas formas, temporariamente ou permanentemente, onde o armazenamento temporário ou volátil ocorre na memória RAM, onde os dados ainda estão sendo ou podem ser utilizados pelo processador. Ou então, caso seja necessário, a informação poderá ser armazenada permanentemente, onde ocorre a gravação em algum dispositivo de armazenamento secundário, como por exemplo disco rígido, CD, DVD, pendrive e etc. Representação da informação. Nós utilizamos o sistema decimal como unidade de medida, mas os computadores utilizam o sistema binário para trabalhar, ou seja, utilizam apenas 2 valores para realizar suas operações, valores estes denominados bit. O bit é a menor unidade de informação reconhecida pelo computador e é representado pelos valores lógicos 0 ou 1. Os circuitos integrados possuem uma grande quantidade de chips compostos por milhões de transistores. Então, quando um destes transistores está carregado com determinada voltagem, é possível identificar referente a qual bit corresponde. Normalmente, a tensão de 5 volts corresponde ao bit 1, ou ligado. E a falta de tensão, ou seja, 0 volts, corresponde ao bit 0, desligado. Um único bit não é o suficiente para representar uma informação. É necessário uma sequência de 8 bits dispostos em uma certa ordem, denominada byte.
O byte pode representar até 256 caracteres, seja letra, número, símbolo ou funções entendidas pelo computador. Quando pressionamos uma determinada tecla, é gerado um código, que será interpretado pelo processador e então exibido o caractere respectivo na tela do computador. Por exemplo, quando pressionamos o número 1, são emitidos sinais elétricos que formam uma sequência de bits 00110001, onde o circuito do teclado enviará esses dados ao processador. Será então processado e depois a informação será enviada ao CI da placa de vídeo, para que possa ser exibida na tela do computador. Podemos ver a representação binária do número 1 na figura 3. A partir dessa denominação foram criados termos de medidas para quantificar um tamanho ou capacidade de armazenamento, como por exemplo, a capacidade de armazenamento de um determinado dispositivo, tamanho de um arquivo, taxas de transmissão entre dispositivos, etc. A tabela 1 mostra esses termos e seus tamanhos correspondentes. Temos o bit, a abreviação a letra B em minúsculo, o byte, a letra B em maiúsculo, que corresponde a 8 bits, e as unidades kilobyte, KB maiúsculo, são 1024 bytes, o megabyte, ou MB maiúsculo, 1024 kilobytes. Observação: para representarmos o bit e o byte como abreviação, devemos atentar que representa-se com a letra B em minúsculo, o bit, e byte com a letra B em maiúsculo. Outras informações pertinentes com essa relação de byte e bit está quando a gente encontra algumas taxas de medida. Como já definimos, o bit por si só não consegue representar uma informação como um todo, é simplesmente um dígito. E para isso a gente usa o byte, que seria uma sequência de bits, de 8 bits organizado de acordo com algum padrão de codificação para ser armazenada alguma informação. Então a gente pode dizer uma relação o seguinte: em situações quando estamos falando em transmissão de dados, utilizamos como medida o bit. Por exemplo, medidas com bits por segundo. Estou prestando atenção que o B é minúsculo por se tratar de bits, pois cada bit é enviado de cada vez. Por exemplo, a velocidade de conexão à internet é expressa em bits por segundo. Você tem velocidade de 100 megabits por segundo, 128 kbits por segundo e algumas são rotineiras que a gente encontra de velocidade. Já o byte é utilizado em situações de capacidade de armazenamento ou volume de dados. Quando estamos falando em capacidade de armazenamento de um disco rígido ou HD, por exemplo, de um pendrive, cartão de memória, a gente usa a unidade de byte. Por exemplo, a gente tem discos rígidos de 80 GB, 1 terabyte e assim sucessivamente. Um pendrive desse mesmo modalidade. Então o byte é para capacidade de armazenamento. O bit é para ser considerado em taxa de transmissão. Quantos bits eu consigo mandar em um segundo na minha conexão na internet. Uma observação vale para os pacotes de dados 3G, que é a velocidade. Eles vendem os pacotes de dados não definindo a velocidade de transmissão, velocidade de conexão que você tem, mas sim o volume de dados que você pode utilizar durante a sua franquia. Por isso, uma exceção a essa taxa de transmissão representada em vez de bits, eles usam os bytes. Você pode baixar até 1 GB de dados na sua franquia, 20 GB de dados na sua franquia. Não necessariamente você tem uma velocidade de 20 GB por segundo, que seriam umas taxas aí que seria o sonho de qualquer um. Normalmente no Japão aproxima-se disso, mas questão de 1 GB ainda ou 10 GB é a velocidade mais rápida que a gente consegue hoje em dia. Então é só chamar atenção para
exceção a essa regra de ouro de definir bit para a taxa de transmissão e capacidade de armazenamento entre uso byte. Tipos de computadores. Logo que os computadores começaram a ser comercializados no final da década de 70 e início da década de 80, o comum era se referir basicamente a dois tipos de computadores, o mainframe ou microcomputador. Porém, atualmente existe uma grande quantidade de dispositivos que nos possibilitam utilizar suas funções como processadores de dados, variando de tamanho, poder de processamento e funcionalidades específicas. Os tipos mais comuns são os mainframes. São computadores de grande porte, com grande capacidade de processamento e armazenamento. Normalmente são utilizados por grandes empresas ou organizações. Foram muito utilizados quando começaram a ser desenvolvidos os microcomputadores ou antes disso, devido à necessidade de execução de programas que exigiam alto desempenho nas máquinas. Porém, os microcomputadores ainda não possuíam capacidade para esse tipo de processamento. Atualmente, os microcomputadores podem executar programas que exigem alto desempenho dos computadores e quase não dependem mais de processamento em mainframes. Porém, ainda são bastante utilizados, por exemplo, onde é necessário grande acesso de usuários ou grandes bancos de dados, por exemplo, em instituições bancárias como o banco. Servidores. Computadores preparados para fornecer determinados serviços aos usuários em uma rede de computadores. Os computadores utilizados para essa finalidade podem ser computadores de configurações normais, por exemplo, desktops, ou computadores preparados para um desempenho melhor, dependendo da necessidade de performance. Exemplo, servidor de arquivo, servidor de impressão, servidor de sites de internet, servidor de e-mail. Microcomputadores, também chamados de PC, Personal Computer, ou computador de mesa, desktop. São computadores de pequeno porte. O primeiro modelo foi lançado pela IBM, porém atualmente há uma grande variedade de marcas e modelos, sendo ainda possível a montagem de um computador pelo próprio usuário, utilizando componentes adquiridos separadamente. Computadores portáteis. São os computadores compactos que utilizam alta tecnologia. Em sua grande maioria, possuem características iguais ou superiores aos desktops. Possuem a grande vantagem de possibilitar ao usuário o seu transporte devido ao tamanho e peso reduzidos, além de ocuparem pouco espaço físico para seu manuseio. Até algum tempo, seu valor era bem superior aos desktops, porém com o avanço tecnológico e aumento na sua comercialização, o valor vem caindo muito, tornando os valores equivalentes aos computadores de mesa. Por exemplo, são os notebooks, netbooks. Computadores de mão. São computadores projetados com tecnologia que visa compactar tanto os equipamentos quanto a forma de armazenar os dados. Normalmente, possuem várias funcionalidades executadas em um desktop, como por exemplo, acesso à internet em celulares, porém com a grande facilidade de transporte e manuseio. Por exemplo, são os PDAs, celulares, smartphones, tablets e etc. No geral, como a gente tinha definido anteriormente, existem vários tipos de computadores, cada um com suas características específicas de uso. Normalmente a gente mais encontra são esses padrões de microcomputadores, são os PCs que a gente tem em casa. Porém, a diferença dele, por exemplo, um servidor, seria a quantidade de memória, capacidade de processamento e alguns hardwares mais específicos para alguma função. Já hoje em dia a gente tem utilizado muito os computadores de mão ou os portáteis. Ou seja, a gente pode estar, eu estou gravando essa aula do meu notebook, a gente poderia estar a gente assiste vídeo, consome conteúdo a partir do nosso celular. A gente pode ter a mobilidade que o desktop não permite e boa parte das tarefas que a gente consegue fazer hoje em dia, graças ao conceito de nuvem e o acesso à internet de alta velocidade, boa parte das tarefas que a gente era feito apenas no computador desktop, a gente pode agora consumir a partir de dispositivos mais simples e menores, que são os nossos celulares. Os mainframes
são aqueles computadores inicialmente, quando o início da parte de informática era aqueles computadores que ocupavam uma sala inteira, utilizando ainda tecnologias antigas como válvulas e o processamento era uma coisa, não é tão tranquilo igual a gente vê hoje em dia, a parte de programação, quando você vê. Esse sistema ele praticamente fazia o volume, um processamento muito grande, porque os outros computadores praticamente só eram terminais burros, ou seja, você só tinha um teclado e um monitor para visualizar e mandar os dados que você fez. Os computadores não tinham capacidade de processamento, a maioria dos computadores. Então todo o processamento era feito de forma centralizada nesses mainframes. Com o desenvolvimento, melhoria da capacidade de processamento dos microcomputadores, a gente conseguiu distribuir isso. Então boa parte do que a gente faz hoje em dia, a gente consegue fazer num computador desktop normal, desde edição de vídeo, processamento e várias outras tarefas que antes era inviável ser feito e teria que ser todo processado em apenas um único local, o que dificultava muito a vida dos profissionais de informática. Durante o nosso curso a gente vai ter uma oportunidade de trabalhar mais o padrão PC, que são os computadores domésticos, e são os computadores que a gente mais encontra no mercado para manutenção. Mas a maioria do padrão é o mesmo, você ainda com os mesmos componentes, porém com algumas especificações diferentes. A gente vai ver um pouquinho sobre o padrão PC, que é o que mesmo até os servidores e quem tem acesso à internet aí, boa parte dos servidores segue a mesma arquitetura, com exceção de alguns componentes específicos por causa do desempenho necessário. Então a gente continua tendo componentes da placa-mãe, processadores, só que processadores de servidores são um pouco mais melhores do que o que a gente encontra em casa. E memórias, componentes internos que a gente vai trabalhar durante o curso são o mesmo padrão PC, é o que é utilizado em maioria dos computadores existentes hoje em dia, variando só a questão da tecnologia utilizada, o desempenho, o encaixe, o socket. E a gente vai, já que a gente tocou no assunto, o próximo slide a gente vai explicar um pouquinho sobre essa arquitetura PC, que permitiu essa melhoria de tecnologia e essa gama de tipos de computadores que a gente tem hoje, por ter sido padronizado desde o início, permitindo que vários fabricantes produzam vários produtos que sejam compatíveis entre si, o que era complicado na época dos mainframes, por exemplo, que era praticamente o equipamento inteiro era feito por um único fabricante. Então a empresa ficava presa, o usuário em si ficava preso à mesma empresa, porque só era ter capacidade de dar manutenção naquele computador. Arquitetura aberta ou padrão IBM PC. Em 1981, a empresa IBM lança um modelo de microcomputador, chamado de PC, ou Personal Computer, computador pessoal, que revolucionou o mercado de microcomputadores, pois este novo padrão possibilitou o desenvolvimento de computadores montados com componentes de fabricantes diferentes. Portanto, hoje podemos dizer que a grande maioria das empresas do ramo de fabricação de computadores atua como montadoras de computadores. Daí o termo arquitetura aberta. Os diferentes fabricantes dos diversos componentes de um computador seguem um padrão que possibilita a conexão de um dispositivo de um determinado fabricante ao dispositivo de outro fabricante, como por exemplo, uma placa-mãe da marca ASUS utilizando um processador Intel ou AMD. Hoje é possível. Isso facilita e muito caso o usuário queira, por exemplo, adquirir um componente para aumentar o desempenho de seu computador, pois poderá adquirir um componente de menor preço equivalente
ao de maior preço ou marca mais conhecida, além da possibilidade de podermos montar nosso próprio computador adquirindo componentes avulsos. Por exemplo, para montar um computador a gente precisa de uma placa-mãe, a gente tem liberdade de escolha das disponíveis. Processadores, as marcas principais são Intel e AMD, a gente pode comprar qualquer um deles de acordo com a nossa necessidade, preço, preferência. Memórias, uma infinidade de fabricantes de memórias, a gente só tem que ver de acordo com o encaixe na placa-mãe qual ele suporta. Da mesma forma, qual encaixe na placa-mãe suporta tal processador. HD, mais discos, então infinidade de fabricantes, Samsung, Westgate, vários outros. Então, placa de vídeo, a gente pode comprar para alguma parte de edição de vídeo ou para quem gosta de jogos, esse tipo de coisa. Temos também algumas placas de expansão, que seria placa de rede sem fio, porta USB, uma infinidade de padrões que essa arquitetura aberta oferece, então permitindo flexibilidade e liberdade para o usuário montar seu próprio computador ou adquirir um novo e, se eventualmente quiser melhorar, também conhecido como upgrade, ele poderá fazê-lo, simplesmente verificando lá a disponibilidade que ele tem e as suas preferências para comprar ou trocar uma placa-mãe. A gente aproveita o gabinete e várias outras coisas que a gente pode fazer. Pessoal, vamos agora revisar tudo que a gente viu nessa videoaula. Começamos pelo perfil do profissional técnico de manutenção de computadores, que é o responsável pela parte de manutenção, instalação, configuração dos computadores de uma empresa, ou prestar serviço de consultoria para aquisição e compra de equipamentos de informática e tarefas de manutenção relacionadas. A gente definiu também o conceito que seria o computador. De formas gerais, seria algum equipamento que recebe dados a partir de dispositivos de entrada, realiza alguns cálculos e processamento e disponibiliza isso de forma amigável para um dispositivo de saída. O sistema informatizado seria o que precisa da parte de hardware, seria as peças, os equipamentos que a gente vai dar manutenção. O software, que são, por exemplo, o sistema operacional, que é o que controla todos os hardwares e serve de plataforma para instalação de aplicativos, e o que permite a gente usar o computador hoje em dia da forma que a gente usa. Os aplicativos são softwares que a gente utiliza no nosso dia a dia, como editor de texto, planilha, navegador, player de música, e o software do tipo driver, que é justamente fazer a ligação entre o hardware, um hardware específico, e o sistema operacional, para que os dois consigam trabalhar junto e que a gente possa usar todos os recursos de um hardware específico, por exemplo, software de impressora. E, como não podia faltar, dentro do sistema informatizado, as pessoas, que são os usuários do sistema. A gente usou o termo aqui, people, para representar esse conjunto de pessoas que interagem com o sistema informatizado. E como o computador funciona? A gente já comentou que existem as etapas de entrada, processamento, saída e armazenamento, sendo que tem o armazenamento temporário e o armazenamento permanente. O armazenamento temporário é o feito pela memória RAM, que os dados que o processador precisa para trabalhar vão vir oriundos do dispositivo de entrada, que pode ser nosso teclado, mouse, ou um dispositivo de armazenamento, que a gente vai ler esses dados e mandar para o processador para poder fazer algum cálculo ou alguma tarefa que a gente necessita. E enquanto esses dados estão
sendo utilizados pelo processador, eles estão carregados na memória. E se eventualmente a gente quiser salvar esses dados para que eles sejam permanentes, aí a gente usa o dispositivo de armazenamento secundário, que seria um HD, drive CD, disquete, disco rígido ou alguma memória. Então, resumindo, a partir do dispositivo de entrada, no teclado, a gente digita um scanner, a gente escaneia alguma imagem, essas informações são enviadas para o processador, passando pelos barramentos de memória, sendo armazenado na memória, e de acordo com a necessidade, o processador vai pegando as informações da memória, que é onde ele usa de fato o acesso aos dados, e depois que esses dados já foram processados, a gente disponibiliza para o dispositivo de saída, ou seja, a gente pode mandar imprimir ou simplesmente mostrar o caractere na tela, ou ainda a gente pode salvar de forma permanente. Se eventualmente a gente desligar o computador e precisar daquela informação outra vez, a gente tem que usar o dispositivo de armazenamento permanente. Lembrando que dispositivos permanentes são os HDs e os temporários são a memória. Temporário, que ele só precisa estar armazenado durante a fase de processamento. O processador precisa ter acesso rápido aos dados, e depois que esses dados já foram processados e não são mais utilizados, ele pode ser apagado. Quando o computador desliga, tudo que estava na memória é apagado. O que vai ser feito só vai ser salvo o que foi de fato armazenado em um dispositivo como HD, que é o maior dos casos. A gente também comentou sobre o sistema binário, que é a forma como o computador representa os dados, utilizando os bits 0 e 1. O bit é a menor informação possível que o computador representa, que seria o dígito 0 ou 1, condicionado como o computador trabalha por linguagem de máquina, e isso quer dizer que ele usa sinais elétricos para representar. A gente viu que ele usa, por exemplo, a voltagem de 5 volts para representar um dígito 1, que ou seja, houve um sinal de ligado, ou houve um impulso elétrico, é condicionado como dígito 1. E se houver uma ausência de uma voltagem, ele vai considerar como bit 0. E para de fato entender a informação, você precisa utilizar um conjunto de 8 bits para representar as informações. Esse conjunto a gente estudou e é o que a gente chama de byte. Então a gente vai ter uma sequência lá lógica de 8 bits para representar um byte, que seja uma informação, um caractere, alguma informação que a gente utiliza, e o computador vai usar esse padrão de codificação para entender. O bit, normalmente a gente encontra taxas em bits quando a gente está falando de taxa de transmissão, ou seja, velocidade de internet, por exemplo, é dada em megabits ou kbits, dependendo da conexão. E o byte a gente usa para armazenamento, ou seja, tamanho do HD, tamanho de um cartão de memória, são dados em bytes. E a gente viu também as principais unidades de medida que a gente utiliza na computação: kbyte, que são 1024 bytes, o megabyte, 1024 kbytes, gigabyte, 1024 megabytes, e assim sucessivamente. Que a gente tem uma tabela aí, quem tiver com dúvida dá uma olhada no nosso caderno didático. Outra coisa que a gente viu também foi os tipos de computadores, os principais tipos que a gente fosse classificar, os tipos de computadores existentes. Os mais robustos e maiores, e normalmente dificilmente a gente encontra ou fica muito no uso específico, são os mainframes. Foram os primeiros computadores criados, o exército tinha, algumas indústrias de pesquisa, e hoje em dia, basicamente, instituições bancárias, como bancos, devido ao volume muito grande de informação, e como boa parte dos sistemas ainda é antigo, desde a época do primórdio da informação. Então, muitas coisas ainda são feitas utilizando aqueles mainframes, que seriam aqueles computadores enormes, do tamanho
de várias salas que são conectados a terminais que a gente chama de terminais burros, que são simplesmente uma tela e um teclado, que a gente simplesmente envia os dados, mas o processamento é feito de fato no mainframe. As outras máquinas são só para a gente visualizar o resultado do que a gente pediu. Os servidores, que são máquinas parecidas um pouco com o que a gente encontra com o microprocessador, o microcomputador, são os que a gente tem em casa, só que com algumas características melhores. Você tem um software específico, uma função específica, então ele provavelmente precisa de um hardware um pouco mais caro, devido ao desempenho que ele precisa oferecer. Mas do ponto de vista de arquitetura, são muito semelhantes ao que a gente tem em casa, que são os desktops, só que com um pouco mais com alguns recursos um pouco mais avançados com questão de desempenho. Os desktops são os computadores de mesa que a gente tem em casa, em lan house, no trabalho, a gente encontra muito deles, que é o principal que a gente vai ter mais acesso aí no mercado. São outros tipos de computadores também, são os móveis, são os notebooks que a gente encontra aí, os netbooks no mercado, que tem conexão wireless, você pode levar ele para onde você quiser, botar na mochila, levar para a escola, então você tem uma mobilidade. A questão de desempenho e preço hoje em dia é quase equivalente ao de um desktop normal, só que você ainda tem a vantagem de poder levar para qualquer lugar. Outros tipos de computadores também que a gente pode classificar são os portáteis e os de bolso, que seria podendo classificar o nosso telefone hoje em dia, o nosso smartphone que conecta a internet, lê e-mail, envia mensagens e várias coisas. A gente hoje consegue fazer isso dos nossos celulares, que cabem no nosso bolso. Outra informação muito importante que a gente viu aqui seria o padrão PC, que foi o que permitiu esse avanço da tecnologia de permitir a gente tem um computador em casa a um custo relativamente barato, e ainda a gente permite que a gente possa utilizá-lo e modificá-lo da forma que a gente bem entende, porque foi padronizado os equipamentos utilizados, os componentes, então permite que tem vários fabricantes possam fazer componentes que sejam compatíveis entre si, o que era inviável na época dos mainframes, por exemplo. O mainframe, o computador inteiro era feito por um único fabricante, o que deixava a desejar o fato de flexibilidade, de usar e tal. Hoje em dia não, a gente pode ter uma placa-mãe de um fabricante, um processador de outro, uma placa de vídeo de outro, uma memória de outro, e a gente já pode ter a flexibilidade que a gente quiser, de acordo com dinheiro ou necessidade, de montar o computador nosso de acordo com os critérios que a gente for. Nisso aí a gente viu, falar um pouquinho, por exemplo, da placa-mãe, você tem um socket, tem vários encaixes lá e algumas especificações. Aí, de acordo com o produto que você quer comprar, o componente você pode usar na placa-mãe sua. O exemplo que a gente deu, a gente tem uma placa-mãe Asus, pode colocar um processador da AMD, um HD da Samsung, uma placa de vídeo NVIDIA, e a gente pode utilizar todo mundo junto, montar de acordo e conseguir utilizar, gastando o que a gente quiser. A gente pode fazer também troca de peça, o upgrade. Se o computador mesmo está lento, o que você pode fazer? Em primeira instância, a gente pode adicionar mais memória. Ou, eventualmente, seu HD já está cheio, você pode substituir por um maior. E assim sucessivamente. A gente viu também os tipos de software, né, principais. O sistema operacional, que é o que comanda o software principal, né, que vai comandar todos os hardwares que a gente tem no nosso computador, todos os componentes, e ainda fornecer uma plataforma para instalar outros aplicativos, que seria o que a gente usa no dia a dia aí, o editor de texto, cliente de e-mail, navegador de internet, esse tipo de coisa. E os drivers, assim como a gente tem essa questão do suporte a hardware, a gente precisa ter um software específico que vai
comunicar com o sistema operacional para falar como aquele hardware ou peça funciona. Então, com isso, a gente vai aprender muito aí nas próximas matérias de manutenção, por exemplo, da importância e de como instalar alguns drivers. Em caso de dúvidas ou contato aí sobre qualquer dúvida que a gente tem sobre a matéria, além de usar os fóruns lá da disciplina e criar perguntas específicas sobre essa aula, vocês podem entrar em contato comigo no e-mail, que é marcelino82@gmail.com, ou pelo Facebook, marcelino.macedo.9, e eu tenho um canal do YouTube de alguns vídeos de manutenção relacionado com curso e outras coisas da área de informática, que é o www.youtube.com/marcelinogm182. Na nossa próxima aula, iremos trabalhar mais os conceitos dos dispositivos de hardware que a gente usa, os dispositivos de entrada e saída que a gente comentou aqui por alto, mas a gente vai explicar um pouco mais sobre eles e as principais conexões da placa-mãe desse padrão PC que foi comentado aí durante essa aula. Então a gente vai falar um pouquinho sobre socket de processador, as portas lá de PS2, USB, VGA, os principais que a gente encontra hoje no mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Muito obrigado e nos vemos numa próxima aula.